Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Morreu hoje, esta madrugada mesmo, Eduardo Gageiro, que fotografou muito daquilo que foi a vida da República desde o 25 de Abril, certamente, com particular relevo na ação do 25 de Abril, e é, de facto, Gageiro um guardião desta memória, indiscutivelmente. Se há coisa que fica para a memória é a foto, não é? Um excelentíssimo fotógrafo, um excelentíssimo retratista da atualidade, até um pouco antes do 25 de Abril, mas sobretudo no 25 de Abril e nos anos que se seguiram. E fica, o que fica dos grandes repórteres fotográficos é a sua obra e, portanto, essa fica, não é? Temos que lamentar, obviamente, a partida do Eduardo Gageiro, mas, de facto, a obra dele fica para sempre. Portanto, é essa a grande vantagem e a grande sorte, apesar de tudo, de pessoas como os fotógrafos, não é? E não só, mas enfim. Tive o privilégio de trabalhar com ele durante algum tempo. Ele foi colaborador do Tal e Qual, no início do Tal e Qual, com o Joaquim Letria, com a Ana Santos, com aquela equipe. E não era do quadro, não estava lá permanentemente, mas fazia algumas reportagens. Eu fiz uma ou outra com ele, e era, de facto, um grande profissional. Ele era, sobretudo, tinha uma grande sensibilidade para a atualidade. Algumas das melhores imagens que nós temos do 25 de Abril, portanto, são dele, como sabemos, não é? E dos protagonistas do 25 de Abril. Ele tinha também uma grande apetência para o retratismo, para as expressões, portanto, faciais e para os protagonistas. Tem uma qualidade ainda que eu gosto particularmente, que é o preto e branco. Ele trabalhou muito em preto e branco. E isso, portanto, dava-lhe ali uma intensidade. As fotografias dele, de facto, têm uma intensidade que resultam também dessa técnica dele. Ele, para além dessa qualidade, era também um homem com uma grande técnica de fotografia. Enfim, para a sua alma, a memória fica e o trabalho dele ficará para sempre, claro. Sim, Eduardo. Tem fotografias perfeitamente icónicas, sobretudo aquela em que é um militar que está a tirar o Salazar o retrato do Salazar da parede. Uma das mais conhecidas é notável, e há outras. O preto e branco, como disse o Luís Marques, e enfim, ele fez aquela jornada do 25 de Abril, juntamente com o Alfredo Cunha, o outro grande fotojornalista. Bom, paz à sua alma. Renascença contra a violência doméstica, não podemos deixar de assinalar isso. Chama-se 3 por Todos. Durante 3 dias, a Joana Marques, a Ana Galvão e a Inês Lopes Gonçalves, às 3 da manhã, vão fechar-se numa casa para levantarem a voz contra a violência doméstica. É uma bela iniciativa da Renascença. Excelente iniciativa, sem dúvida. Estive hoje a ouvir de manhã o programa das 3 da manhã, estive a ouvir um bom bocado. Obviamente é uma iniciativa que... E começou hoje, estamos a gravar quarta-feira, e vai durar 3 dias. Não é? Que só enobrece mais uma vez a Renascença, que aliás se tem destacado por grandes iniciativas deste género, não é? Portanto, e de facto... Vale a pena ouvir e vale a pena colaborar, porque de facto há formas das pessoas poderem colaborar também com esta iniciativa, portanto, dando também algum suporte financeiro à APAV, por exemplo, não é? Assim que volta a ganhar as audiências este mês de maio, é o terceiro mês consecutivo, não é? O primeiro foi, como estou a dizer, foi no prolongamento, não é? Exato. Mas estes 2 meses agora, o de maio e o de abril, ganham folgadamente a TVI. A TVI está com aquelas fragilidades que já tínhamos identificado, sobretudo nas novelas e também nesta edição do Big Brother, que está a correr mal. As novelas da SIC estão melhores que as novelas da TVI, e o jornal da SIC continua a ser líder de audiências, o que é bom, aliás, uma excelente notícia para o jornalismo e para a informação. Nos canais temáticos há uma aproximação da SIC Notícias à CNN, mas a CNN continua à frente, o canal de informação mais visto. Outro também a registar que a CMTV subiu um bocadinho, portanto, está com 6,6 de share, o que é significativo, e tem vindo
tendência ascendente, o que revela, portanto, a força também daquele canal, que, em alguns dias, se aproxima muito da RTP do Canal 1. Sim, normalmente quando há futebol e quando aquele, já falámos disso aqui. Hoje, estamos a gravar quarta-feira, vai acontecer outra vez, não é? É natural que hoje aconteça, nacional, mas normalmente acontece mais quando nos jogos entre clubes, não é? Mas, de facto, aquele formato, que é um formato que, teoricamente, nós até podíamos achar que não tinha grande audiência, mas, de facto, tem. Portanto, as pessoas Não resiste bem, não é? Hoje não será tanto, porque obviamente a seleção é em canal aberto, portanto é na RTP, não é? Na RTP1. É na RTP, sim. Portanto, não tem essa. Portanto, as pessoas querem ver, portanto, obviamente algumas poderão seguir ali, mas não terá esse impacto. Agora, quando os jogos são em canal fechado, enfim, portanto, Sport TV, aí de facto a CMTV tem um arrasto de público muito significativo. Mas é verdade que nós já aqui falámos várias vezes do estilo, da forma como... Mas a verdade é que aquela grande proximidade que o canal tem à realidade social, podemos nós achar que há ali muito exagero em relação aos crimes, em relação aos acidentes, etc, mas aquela proximidade, grande proximidade em relação à grande realidade social, acaba por arrastar público. Aliás, foi o segredo também do Correio da Manhã Jornal, não é? Que também se impôs como o jornal que mais vende, continua a ser, se bem que as vendas dos jornais em papel já sabemos como é que têm caído, mas apesar de tudo continua a ser o jornal mais vendido. E a CMTV apanhou, obviamente, e bem, na minha perspectiva, tendo em conta a coerência do grupo e a coerência do sentido da informação do grupo, e de facto acabou por ser, de certa forma, um sucesso, não é? De audiência naquele... Eduardo, tu destacas, daquilo que já falamos, destacas uma reportagem da TV e CNN sobre a corrupção e o tráfico de droga. Sim. Isto levanta aqui uma questão, que é, nós só sabemos aquilo que nos dizem, não é? É o que eu disse a semana passada. Aqui, ou aquilo que vemos, mas... o jornalismo é muito feito de... É um bom documento do PJ. PJ. Há dois grandes momentos no jornalismo, que é quando nos contam uma coisa, não é? Ou seja, verbalmente, ou seja, com documentos... Outro momento é a reportagem, porque eu estive lá e vi, e mesmo quando vejo, só vejo aquilo que os meus olhos veem, não é? Portanto, essa reportagem é muito interessante, porque ela mostra um quadro de elementos da autoridade tributária a serem corrompidos por um traficante que grava tudo e que depois, quando é apanhado, pega no telemóvel, dá à judiciária, portanto, a partir dali desmonta-se tudo, uma coisa absolutamente extraordinária. E, obviamente, que aquilo é a prova também de que há uma máquina muito bem oleada de divulgação da parte do Ministério Público e da parte da Judiciária, porque aquele trabalho, sendo notável, não era possível sem haver uma grande colaboração ali e em todo o caso, é um sinal de que a forma como tudo aquilo indicia que é importado 1 tonelada e 300 quilos de heroína, de cocaína, é uma coisa absolutamente sinistra e são transacionados ali nas nossas barbas 770 mil euros. É uma coisa fantástica. Está certo, não é? Mas está certo. Há mais duas notas em relação ao que estamos a dizer. Vamos ter um mês... Não sei se viram. Eu não vi, mas eu vou ver. Já tínhamos chamado a atenção para ver. Este mês vai ser um mês em que as televisões vão estar com uma grande pressão de futebol. Há muito futebol nas televisões, as seleções e depois o campeonato dos clubes. Vamos ver como é que isso depois traduz em termos de audiências. E também destacar que, enfim, o Eduardo acabou agora de elogiar este trabalho da CNN, e a CNN, do ponto de vista das iniciativas, esta semana marcou uma composição forte, não é? Porque entrevistou o Zé Sócrates, que é um furo bom, e o Almirante Gouveia Melo, portanto, penso que foi a primeira entrevista formal. Mas já lá vamos, mas sim, é só para registrar que houve aqui umas marcas. Sem dúvida. Do ponto de vista mediático, não, e a SIC anunciou, e era também uma coisa que se calhar era um conceito novo, direi, anunciou um novo programa que também se estreia hoje, quarta-feira, que se chama Linhas Direitas, não é?
que só tem gente da direita a discutir. PSD, ou AD, Chega e Iniciativa Liberal. Exato. Nem o PS cabe neste ramalhete. Não, o PS é de esquerda, então não é. Então, o PS é completamente de esquerda. Eu acho interessante, e as pessoas, já ouvi muitas críticas em relação a isto, mas eu acho interessante a ideia. Porquê? Porque neste momento a política disputa-se à direita. Essa é que é a verdade, não é? E falar de AD ou falar de Chega não é a mesma coisa. E falar de Chega ou falar de IL não é a mesma coisa. Portanto, digamos que um debate entre as direitas, o que não quer dizer que depois se faça debates entre as esquerdas ou se faça debates esquerdas-direitas. Não estou a ignorar isso. Mas a ideia pareceu-me de facto interessante, porque de facto o grande debate, neste momento, o espectro político em Portugal, a disputa está aí na direita. A direita, ou as eu não gosto de lhe chamar direita, gosto de chamar direitas. Sim. Porque a direita AD não tem nada a ver com a direita Chega. Mas as direitas, o debate entre as direitas parece-me um debate importantíssimo, porque de facto a política está-se a decidir muito mais ali do que à esquerda. Então não se decide nada. Obviamente não podemos ignorar o PS, como é evidente, mas é evidente que é necessário que se encontrem programas onde essas as forças políticas caibam também. Isso está fora de causa. Agora, a crítica que eu ouvi, quer dizer, que horror, agora fazerem um debate só com a direita. Não é a direita, são as direitas. E é importante perceber um bocadinho como é que elas se vão movimentar, não é? Sim, vamos ter que esperar para ver, não é? Mas... Bom, de qualquer forma, objetivamente, o que isto significa é uma ruptura com o modelo tradicional de debate. Sim, claro. Muito assente na esquerda-direita. A esquerda tinha que estar representada, a direita tinha que estar representada e debatiam. Esta alteração resulta num foco maior ao debate entre a direita, como diz agora o Luís. Não sei como é que isto depois... Se isto não for contrabalançado no outro espectro político, pode haver aqui... A coisa fica inclinada, não é? Claro. Isso aí, sim, portanto, claro, para mim é isso é claro. evidente. Não sei, espero que a SIC Notícias contrabalance com algum debate também à esquerda, ou com alguma notoriedade no debate também tem que haver, nomeadamente dentro do Partido Socialista, que entrou em reflexão oficialmente, como sabemos, não é? Portanto, é preciso saber o que é que vai resultar dessa reflexão e do debate que vai haver aí nesse espaço, que é um espaço plural. Quer dizer, não podemos resumir isto à esquerda só ao PS, PC e Bloco de Esquerda. Há mais esquerdas e há outro tipo de esquerdas, não é? Embora, na realidade, até é preciso reconhecer que o pensamento de direita tem sido mais ativo e mais criativo, entre aspas, do que o de esquerda. A esquerda ficou claramente para trás. Também há e vai ter que haver. Portanto, se a SIC Notícias não contrabalançar e não equilibrar isso, pode isto ficar aqui um bocadinho, tanto a balança ficar um bocado a pender mais para o lado direito, o que, enfim, pode não ser bom do ponto de vista do equilíbrio, portanto, do debate. Não, eu acho a ideia interessante na medida em que são pensadores que vão debater. E não pessoas que estão supostamente mais ligadas à comunicação social, mas que depois... Não são pensadores que vão debater. Não parece ser isso. Não, parece que são pessoas de cada uma dos partidos. Está bem, mas não, o que eu digo é, são pessoas que estão ligadas aos movimentos declaradamente, não é? Portanto, são não pessoas sei se no caso do Chega e da IEL são mesmo militantes do não sei, pronto, a ideia que eu tinha é que estavam bem eu já vi uma promoção, mas agora não consigo clarificar isso. Mas acho que fiquei com a ideia que mais pessoas alinhadas politicamente. Não é uma réplica do Desmancha-Prazeres com o Vasco Polido Valente e o Paulo Portas e o Nuno Rojão. Não, está bem, não é uma réplica mas eu fiquei disso. com a ideia de que seria um programa, digamos, mais com as pessoas mais alinhadas e porque isso acontece, por exemplo, à esquerda com pessoas que supostamente são independentes e que são todos de esquerda, não é? Pronto, e há debates desse género na televisão e concretamente na SIC. Basta olhar para aquele onde está o Marcos Lopes, a Clara Ferreira Alves e o Daniel Oliveira. Mas esse Marcos Lopes é de esquerda? Eu acho que é. Eu acho que não é de nada. Bom, mas vamos esperar para ver, não é? Sim. Vamos esperar para ver. Há um alerta aqui a fazer. Há aqui há uma nova realidade. É preciso ver também. Há aqui outro aspecto que, independentemente agora do elogio ou da crítica que possa ser feita ao programa, há aqui um elemento novo, tanto que também pode ser introduzido neste debate. Até que ponto
este tipo de iniciativa não é uma cedência às críticas que foram feitas agora durante a campanha eleitoral de que a comunicação social está toda à esquerda. É capaz de ser. É. Isso não se resolve com debate, Pois, não é? não. Ou seja, não se resolve para juntar 3 pessoas da direita a debater. Não é assim que se resolve esse suposto desequilíbrio que foi ainda agora também na entrevista do Sócrates e de outros, portanto, tem sido portanto, enfim, há desequilíbrios na forma como do tratamento comunicacional, nomeadamente tanto do ponto de vista político. Isso resolve-se mexendo na comida que servem, não é? Exato. Bom, mas por falar nisso, naquilo que nos é fornecido, nós saudámos aqui a semana passada o aparecimento de 24 horas, ou a possibilidade de aparecer, e parece que, afinal, os avisos e as nossas reservas se confirmam, não é? Porque, afinal, o 24 horas parece tal e qual, não é? Tendo em conta, eu não consegui ainda ver o site. O site não funcionou ainda. Portanto, segundo o que apareceu nas redes sociais é o quê? Não sei, eu não uso redes sociais. José Luís Arnaud quer salvar Pois, o que vimos nas redes sociais, mais uma vez, é uma história à volta do grupo Empresa, que já é uma história requentada do tal e qual. Mas diz o que é isso? É que o Arnaud quer salvar que é o José Luís Arnaud que está a tentar salvar o grupo Empresa. Tentar salvar o grupo Empresa. Estava que ele salvasse os aeroportos. Isso já salvou. Queres melhor negócio que a Ana, caramba. Não, salvou o negócio dele. Do aeroporto. É ver as imagens, é ver os bonecos. Queria só muito rapidamente passarmos aqui. Mas esse ponto é relevante, porque a semana passada fui eu que, aliás, que te referi o aspecto que era bom que o 24 horas não seguisse as pisadas do 24 horas nesta guerra que lançou contra o Grupo Empresa, e que também já teve resposta do Grupo Empresa, até preciso reconhecer. Mas a verdade, aparentemente, é esse o caminho que está a seguir. Infelizmente. Bom, nós vamos, neste momento, nós estamos a gravar, é quarta-feira à tarde, poderá estar Luís Montenegro a entregar a lista do novo governo. Nós ainda não recebemos a lista. Ao doutor, lamentavelmente, ao doutor Presidente da República. Já trazia para aqui. Está a falhar. Falhar a incumbência. Incumbimos o Eduardo, traz a lista para o programa. E o que é que nós combinámos? Começámos a gravar à quarta para trazermos as notícias. Quem tinha trabalhos para casa a semana passada foi o Luís Marques. Exato, mas já lá iremos. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cancelou inclusivamente a sua viagem a Munique, onde ia ver o jogo desta noite, estamos a gravar quarta-feira, recordo, entre Portugal e a Alemanha, justamente para receber a lista. Exatamente. E nós estamos aqui e não temos a lista. E não temos, poupamos no Falcon. Pronto. Exato. Mas antes de irmos à questão, das expectativas em relação ao novo governo e à lista, o Luís Marinho sugeriu uma coisa que era hoje, era esta semana tratada no Expresso, que era a relação dos políticos com as redes sociais. E eu tive a olhar para aquilo. Nomeadamente o TikTok. Foi o foco. Eu tive a olhar para aquilo e nas 10 primeiras posições, 8 vídeos são do Sr. Ventura. São do Dr. Ventura. Exatamente. Sendo que o que é mais visto é um vídeo em que ele dança. Ele dança uma coisa que se chama, eu vou dizer-vos, Papo da Picanha. Que é uma música, de um músico brasileiro, que eu não consigo reproduzir o nome agora, que é um apoiante fervoroso de Bolsonaro. Pois, e sabem quantas visualizações teve esse vídeo? 2.942.600. Não é sobre a habitação, nem sobre a imigração, nem sobre, é uma música. Ele a dançar uma música. O Chega é rei do TikTok, isso está completamente confirmado. Convém saber que o TikTok é a quinta rede social mais seguida em Portugal. Cerca de 46% das pessoas que seguem, os ativos das redes sociais, que são 7.400.000. Mas, no que respeita ao tempo passado por mês nessas redes sociais, o TikTok é o primeiro. As pessoas passam, portanto, esses 36 horas e 38 minutos por mês a seguir o que se passa no TikTok. E, portanto, o que está a acontecer
o que está a acontecer é, e o TikTok ainda por cima é muito seguido por jovens, não é? Portanto, há uma camada jovem muito forte que se liga ao TikTok, mais até do que a outras redes sociais mais seguidas. Qual é a rede social mais seguida? É o WhatsApp, depois o Instagram, depois o Facebook e depois a seguir o TikTok. Mas esta influência que o Chega tem no TikTok é, de facto, de terem atenção. Quem segue isto é aquela jovem deputada também do Chega, a Rita Matias. Portanto, acho que é ela que gera toda esta comunicação a nível de redes sociais e, pelos vistos, faz isso muito bem. E, portanto, é preciso, digamos que é todo um mundo novo, e isto não é de hoje, atenção, já é uma coisa que acontece há uns anos, não estamos aqui a dar nenhuma novidade, mas de facto é um crescimento que se vai verificando e que todos os outros partidos, como é óbvio, estão atentos, suponho eu, a estas redes. Alguns partidos ligam-se mais a outras do que concretamente, por exemplo, ao TikTok, mas é uma chamada de atenção, é apenas aqui uma reflexão para nós percebermos que a política hoje se faz com pequenos vídeos, coisas que às vezes não têm interesse rigorosamente nenhum, não tem nada a ver com política, do ponto de vista concreto, mas tem a ver com notoriedade, não é? E quando o Ventura dança, está-se a mostrar que é um rapaz novo e o país avança. O país avança. Não, eu diria ao contrário. Quando ele dança, o país não avança. Mas, enfim, cada um resistir, não é? Não resistir. Mas pronto, Bom, se calhar o próximo slogan do Chega, espero que não. Exatamente. Sendo que seguramente não teria despertado tanto interesse como a dança do Papo da Picanha do Ventura no TikTok se tivessem lá publicado a lista hoje, a lista do governo, não é? Não sabemos, não. Não Sim, tinha se calhar não. Não tinha tanta não, esta a componente Montenegro tem uma tarefa, a componente do entretenimento frente, que é uma tarefa para a vida, em matérias de política de campanhas eleitorais é esmagadora, não é? Que o ano passado houve já este ano, acho que foi ano passado, as eleições na Indonésia, ganhou o atual presidente, que era um militar, foram ganhas porque ele conseguiu um boneco, um avatar dele próprio, Exato. que cantava e que dançava. E, portanto, tornou-se extremamente popular entre os jovens, deu-lhe uma popularidade que ele não tinha. E acabou por ganhar as eleições. Provavelmente não será só por isto, também pensar que é por isto é decisivo. Mas ajuda bastante, e influencia. ajuda. Não é? Portanto, e aqui os outros partidos têm que encontrar alternativas para isto, têm que encontrar formas de entrar também nisto. Que não, obviamente não têm que ir todos dançar, como é evidente, ou jogar vólei, ou fazer outra coisa qualquer, ou andar de moto, não é? E todos, no fundo, acabam todos por fazer um bocadinho de uma forma ou de outra. Mas têm que encontrar formas de entrar nesta linguagem, não é? E de entrar na linguagem dos jovens. Isso tem que entrar. Eu também não sei qual é o segredo. Mas o segredo não é parar não é parar o vento com as mãos. O segredo da abelha. Não, pois não. Não, deixa-me só dizer uma coisa a propósito da formação do governo. Quer dizer, nós agora vamos ter formação do governo, programa do governo e, do ponto de vista jornalístico, o eterno escrutínio de quem entra, não é? E, portanto, haverá que estar muito atentos porque certamente legitimamente, de forma perfeitamente normal nos dias de hoje, os jornalistas vão se precipitar para cima das figuras que entram e que não estavam e ver qual é a vidinha deles. Portanto, eu espero que tenha havido um crivo suficientemente bem feito para evitar algumas situações que já ocorreram, por acaso menos com o governo do Montenegro, mesmo assim houve, do que com os governos anteriores. Não é? Mas Montenegro tem que fazer um governo com coragem, não é? E fazer para governar da forma que o país precisa que ele governe. E o Partido Socialista também tem que ter um papel muito, muito importante aqui, senão vão abrir, inevitavelmente, o caminho, uma autoestrada para o André Ventura, não é? O Partido Socialista vai ter, em relação ao Primeiro-Ministro, é evidente que ele tem aqui uma tarefa extremamente mais difícil do que aquilo que parece, porque os próximos anos vão ser difíceis, não vão ser tão fáceis como aparentavam, se calhar, aqui há uns meses. E, portanto, enfim, ele vai ter que ter a coragem que tu referes, não só da forma como ele vai constituir a equipa, mas a coragem pessoal
dele próprio, ele tem que mostrar que é efetivamente um reformista, porque até agora não mostrou. E o país precisa disso, precisa desse elan reformista, como muito bem disse o Passos Coelho, diga-se passagem. Em relação ao Partido Socialista, o Partido Socialista vai passar aqui tanto um caminho, um calvário, não, nos próximos anos. Isso para mim é evidente. Eu não estou a ver que o Partido Socialista tenha uma situação pacificada, não é com o José Luís Carneiro pode, enfim, tentar fazê-lo, mas percebe-se que as tensões internas vão dilacerar o Partido Socialista durante algum tempo. Mas a verdade é que, em relação ainda ao Luís Montenegro, eu queria dizer o nome da jornalista, penso que era uma jornalista que fez uma crónica muito interessante sobre isso, e que dizia que ele tem nas mãos, neste momento, a hipótese de travar a extrema-direita. Portanto, se este governo não for, de facto, um governo com reformas que se vejam e que as pessoas sintam que alguma coisa está a mudar, nas próximas eleições é muito provável que o Chega chega onde quer. Porque, de facto, quer dizer, eu penso que estamos a chegar, em termos de regime, e daí há bocado, o Eduardo, tu teres falado que o Ventura anunciava Foi o Rui. Teres falado que o Ventura já anunciava... Esta é a última legislatura da Terceira República, disse ele no Parlamento. Que ele já anunciava uma Quarta República, mas isto que nós até podemos achar que isto tudo é uma prosápica, é uma coisa... Pode não ser mentira. Mas pode não ser mentira. Não é? Pode não ser mentira, porque de facto... A verdade é que até agora tem acertado sempre. Pois, e de facto, se este governo não tiver a coragem de fazer as reformas essenciais e que, sobretudo, que as pessoas as sintam verdadeiramente, nós corremos, de facto, o sério risco de a extrema-direita continuar a crescer e, eventualmente, até ganhar as próximas eleições. Pode acontecer. Bom, há ali um quadro, no novo Parlamento, que foi a eleição do Aguiar Branco, com o apoio do Partido Socialista e do Chega, e depois houve aquela situação mais complicada do Chega falhar a eleição do vice-presidente, não é? De dois, não é? De dois. É mais um episódio, não é? Não, o que eu achei extraordinário não é acontecer isso, porque estava dentro das possibilidades, digamos, objetivamente, é voto secreto e tal. O que eu achei bastante surrealista... O que ele vem dizer é que estava combinado. Sim, não, mas isso, quer dizer, para um partido que não fazia combinações, estava tudo combinado. Mas sempre teve tudo combinado no Parlamento, então está tudo combinado, não é? Pronto. Agora, o que eu achei curioso foi o Pacheco de Amorim hoje, quarta-feira, numa entrevista que deu à Rádio Observador, admitia que o boicote tivesse vindo do próprio Chega. Admitia que houvesse lá uns tipos que estavam chateados e tal, e coisa e tal. Coisa que tinha sido sugerida pelo Hugo Soares, que disse, não, os meus portaram-se bem, mas enfim... Também ninguém pode garantir ninguém isso. Ninguém sabe, é verdade. E o Pacheco de Amorim bateu na trave porque ficou com 115, que é exatamente o número... um voto. Não, o número que falta para não ser eleito, porque é que ele divide se ele teve a delicadeza de se abster e não votar nele próprio, terá feito mal. Não é? Agora, há ali uma coisa que é extraordinária, que é a primeira pequena clivagem, porque eu acho que isto se vai resolver, mas é indiciadora de que isto não vai ser tudo fácil, de que o André Ventura vai querer crescer, fazendo uma oposição, se calhar, um bocadinho mais, digamos, menos agressiva, mas não muito, porque ele precisa de criar uma determinada tensão, não é? Sim, e o eleitorado dele o que quer é isso. Exige isso. Se ele se moderar muito, perde eleitorado, desse claramente. ponto de vista é muito duvidoso que tudo isto dure 4 anos, não é? E, portanto, o Partido Socialista agora tem que dar ao pedal, nem é pelas presidenciais, é sobretudo pelas autárquicas. Sim. Na ressaca das eleições... Mas aí um aspecto eu já tinha chamado a atenção que a semana passada temos o novo André Ventura. Ele deu uma entrevista em que é outra pessoa. Sim, é outro político. Sim. Moderado, o país não precisa, não está para conflitos, não está para situações, portanto, de rupturas. Vamos aprovar o programa do governo. Ainda nem sequer sabia, se falava que tipo de programa, nem havia governo. Ele já dizia que ia aprovar o programa do governo. Anunciou com grande pompa e circunstância, tanto o acordo para a eleição do Presidente da Assembleia da República, e agora percebe-se que isso não é bem assim, não é? Portanto, que isto vai estar tudo muito mais frágil do que aquilo que parece.
do ponto de vista dele, da estratégia dele, nesta fase, isso parece inteligente, ou seja, ele neste momento está numa posição que lhe permite esse tipo de alteração de discurso e de posicionamento, mas isto não vai durar muito tempo por uma razão muito simples. As reformas, nós estamos a falar que o governo precisa de reformas, e é verdade, eu próprio já escrevi, já temos dito isso aqui, mas as reformas, portanto, não são neutras do ponto de vista das consequências políticas e sociais. Claro. Pois não. Pois. Claro. Pois não. Pois não. Pois não. Elas não se fazem, não é por qualquer motivo. Não é porque eles não saibam fazer. É porque já sabem que, quando se faz reformas, há sempre interesses instalados, portanto, que são prejudicados, Claro. há pessoas que são visadas. Portanto, ou seja, são sempre conflitos. Preciso saber que reformas. Introduzem É sempre sempre elementos de conflitual. conflito na sociedade. Uma reforma do Estado. Isso afeta centenas de milhares, pode afetar dezenas e dezenas de pessoas. Extinguir, portanto, organismos que deviam ser extintos. Afeta as pessoas que lá estão a trabalhar. Enfim, há muitos interesses instalados que, se houver uma verdadeira reforma, vão introduzir elementos de conflito. E isso, enfim, vamos ver se alguém tem a coragem de o fazer, não é? De o assumir. Imagina o que é ressaca. reformar a CPI. Sim, Por exemplo, na Andamos ressaca. há décadas a adiar. Temos que avançar. Andamos Na há ressaca. décadas, ninguém tem coragem. Teremos a oportunidade de falar 25 muitas anos. vezes 25 certamente anos. sobre isso. Mas na ressaca das legislativas, como é que vocês leem o aparecimento de Sócrates a um mês do início suposto julgamento, a arrasar o Partido Socialista, a arrasar o Costa, a arrasar a comunicação social? É assim, eu estive a ver com muita atenção a E a entrevista. entrevista parecia combinada, não é? Sim. Quer dizer, os Não, temas, tem sobretudo aspectos o aspecto. Os temas gerais. Certo. Eu penso que ele negociou não se falar. Foi bem do- articulado, foi bem não- articulado com... Eu penso que ele terá negociado não se falar do processo e falar de política, porque Política. ele várias vezes foi dizendo isso. Mas durante algum tempo também falou do processo, não é? Mas sempre O tempo dizendo que lhe não deu queria jeito. falar muito. Dizendo, exato, dizendo que não queria falar muito, Até, não é? mas agora, qual é a questão? Eu vi com muita atenção a entrevista e depois também tive curiosidade de ver muitas das reações que aparecem em algumas redes sociais. E o que aparece é um movimento, não é um movimento concertado, de apoio ao Sócrates. De pessoas a dizerem, aqui está um grande político, aqui está alguém que diz as coisas como deve ser, etc. Porque há aqui duas questões em relação à entrevista do Sócrates. Primeira, ele levanta ali questões que são absolutamente verdade, não é? Ele levanta as questões centrais, ele levantou-as todas. Quando ele fala da questão do Partido Socialista, ele tem alguma razão, quer dizer, do lado dele, obviamente, tem alguma razão. É evidente que o Partido Socialista se safou dele com, naturalmente, por boas razões, que o Partido Socialista se terá, portanto, evitado a ligação. Mas a questão é, nós há 10 anos que andamos com este processo às costas. O país anda com este processo às costas durante 10 anos. E cada vez mais alguns dos crimes, supostos crimes, começam a prescrever. Vão agora prescrever mais alguns, segundo parece. Portanto, a narrativa que o Sócrates introduz, mais uma vez, de vítima do processo, ele é vítima da justiça, até faz algumas ligações do género. Não se esqueçam que fui eu que acabei com as férias judiciais e, portanto, estão a ver as consequências. Portanto, ele faz sempre este tipo de narrativa. Portanto, esta é a parte que eu diria, enfim, justificativa dos processos que ele tem. Mas, do ponto de vista agora, se conseguíssemos abstrair da personagem, portanto, daquilo que teoricamente ele tem de carga de alegados crimes que terá cometido, e se nós olharmos só para o discurso político dele, de facto é um discurso político forte. E é um discurso político que não se ouve muitas vezes, não é? E, portanto, isso deixa as pessoas cada vez mais divididas. E como já passaram 10 anos, e naturalmente vão passar mais, não é, sobre isto, e a memória das pessoas é curta, a personagem, eu não acredito que ele tenha nenhum futuro político, penso que não terá, suponho que não tem. Nunca se É no sabe. Brasil. Não, claro, sim, é verdade. Eu pessoalmente acho que não tem, mas não sei se ele pensa que tem. Sim, mas ele pode ser uma fênix, não é? Pois, há ali uma redenção, eu concordo com o que diz o Luís, com o tempo passa e há uma redenção dele. Isso, vamos lá ver, isso depende tudo, Quer dizer, depende do permite, processo. não, eu sei, Eu mas queria falar do Rui permite, Rio, atenção. Não,
Mas diz. Não, eu digo é só, permite uma redenção. Passou tanto tempo que a maioria das pessoas já nem se lembra, já nem sabe, e portanto dá espaço a que aquilo seja, que ele tenha argumentos políticos e políticos. E ainda por cima... Estamos a falar aqui de uma entrevista conjuntural, portanto, em que ele, no fundo, de preparação. Há aqui uns ajustes de contas, nós já vamos falar deles, e é sobretudo uma preparação para o que se vai acontecer a seguir. Porque ele vai ter 2 julgamentos, não é um. Vai ter um julgamento da parte substancial do processo, e vai ter um outro julgamento que também já está marcado, da parte que resultou daquilo que, portanto, ficou fora do processo portanto, do Ivo Rosa. Ele fez uma separação do processo em 2. Portanto, daí vão resultar dois julgamentos. Um que já está marcado para o dia 13 e outro parece que também já estava marcado ou vai ser marcado. Portanto, ou seja, ele não se vai livrar disto tão depressa, tanto, nem assim tão facilmente como ele está a dizer, porque, aliás, há uma coisa que ele diz que ganhou quando o Ivo Rosa efetivamente reviu da acusação, mas não refere que perdeu quando a relação deu razão tanto contestou a decisão do Ivo Rosa. Ou seja, portanto, aquilo ali ele faz o jogo dele. Agora, o que é mais interessante do que se passou nesta semana é que, utilizando uma máxima cuja origem não é bem conhecida, aparentemente é francesa, a vingança serve-se fria, não é? E nós temos aqui 2 políticos que, por razões diferentes, servem fria uma vingança que já estava preparada. Foi o José Sócrates em relação ao António Costa, dizendo que ele vem pela porta dos fundos, o que é uma coisa extraordinária, não é? Aqueles vêm pela porta dos fundos. O António Costa, isto é de tirar o chapéu, não é? E depois do Rui Rio... Citando um primeiro-ministro inglês, teoricamente não, acho que foi o mais novo sempre, que terá dito isso no Parlamento quando o criticavam e tal. Portanto, ele usou até foi muito elegante. Aliás, ele tem sempre essa tendência para dar ali para algum cunho, para alguma sofisticação intelectual, mas depois baralhou-se ali nas questões da liberdade e da democracia. Passemos à frente. Mas depois é o Rio. Do Rio. Esta vingança do Rio como mandatário do Gouveia Melo, a vingança em relação ao Marcos Mendes, é uma coisa do outro mundo, não é? Mas isto não tem como objetivo partir o eleitorado do PSD? Vai partir, isso não tem dúvidas. Pode ser residual, não é? Mas vai partir, é óbvio, não é? Até porque o Rio tem uma marca, continua a ter uma marca na sociedade portuguesa, não sei se no eleitorado do PSD, mas na sociedade portuguesa tem. E coincide, aliás, com uma parte do discurso aliás, não é por acaso que estão juntos, não é? E, portanto, juntar o Gouveia Melo com o Rio neste processo, para além de ser muito constrangedor para o PSD, né, e deixou numa situação difícil, em relação ao Marcos Mendes, uma traição, portanto, que ele não merece, apesar de ter que se reconhecer também. Anúncio e tomada de posse, digamos assim, como mandatário nacional, transmitida em direto na CNN. E na íntegra. O que não aconteceu com as outras televisões, atenção. A atitude do Rui Rio é inqualificável do ponto de vista da ética que ele proclamava. Quer dizer, e é evidente que quem minimamente o conhece sabe perfeitamente que aquilo é despeito em relação às outras pessoas e funciona exatamente no quadro da personalidade que ele tem. E, portanto, eu acho que lhe fica mal. Mas há aqui um quadro vingativo, não é? Há aqui um quadro de vingança, não é? Não só em relação a estes todos os partidos, mas depois vingança em relação à justiça, vingança em relação à comunicação social, não é? É uma pessoa amarga, é perigosa, não é? Mas com o Sócrates também, uma parte do discurso também foi contra a justiça, contra a comunicação social. Há aqui estás aqui um ambiente de crispação, de vingança, de ruptura, que não é bom para a sociedade. Isto não vai correr bem. Há pessoas do PSD que estão com o Gouveia Melo e que não surpreende ninguém, o Alberto João Jardim, e pronto, tudo tranquilo, sempre foi uma pessoa... Os Altino Moraes, não, tudo bem. Não, mas, agora, o Rio não é isso, não é? O Ângelo Correia. Sim, mas há uns que não surpreendem, não é? Nem o Martins da Cruz e tal. Agora, e há posições institucionais em que uma pessoa teve que levam a ter alguma contenção. Mas ele não, é assim. E aliás, o Dr. Rui Rio fica na história como uma espécie de segundo pai da maioria absoluta do António Costa.
porque foi ele que teve aquela clamorosa derrota. Está de parabéns. Bom, agora, a verdade é que desde o anúncio da sua candidatura à presidência da República, que o Sr. Almirante não tem poupado Marcelo Rebelo de Sousa, que tem investido seriamente em território do PSD com esta designação do Rui Rio como mandatário nacional, e, portanto, pode ser que a coisa seja muito complicada para as hostes do Partido Social Democrata e mesmo para o Seguro, que decidiu avançar agora. Eu, por acaso, a minha opinião é, eu acho que isso não vai afetar tanto assim digamos, os fiéis do Partido Social Democrata, que em princípio votarão Marcos Mendes. Eu acho que a questão se vai decidir noutras áreas, nomeadamente nas áreas de muita gente que votou no Chega, muita gente que não se revê. Nós temos que reconhecer uma coisa: os candidatos que aparecem ligados a partidos, o Marcos Mendes e agora o António José Seguro. O Seguro não está ligado ao partido. Sim, está bem, mas pronto, as Por pessoas visto, olham o para partido ele. está É um doido para que ele socialista. volte. Vamos ver se o partido apoia. Vamos lá Vai ver. ter que o engolir. Eu acho que ninguém se anima muito com isto. Quer dizer, Isso é não outra é nada, questão. não é nada que as pessoas fiquem muito animadas. Quer dizer, eu não vejo que as pessoas ficassem realmente muito animadas com a candidatura do Luís Marcos Mendes e, naturalmente, muito menos ainda com a candidatura do António José Seguro. A vantagem do Almirante é, mais uma vez, apanhar a grande onda de todas as pessoas que acham que os partidos são o que são, que as pessoas que são ligadas aos partidos são o que são, etc., e que têm levado muito esta onda, Bom, ligada ao Chega. vamos ver o que nos reserva. Acho que é isso. Seguramente na próxima emissão teremos a oportunidade de voltar a falar sobre este tema. Já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Epa. Os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias. Quem quer começar? Eu posso começar. O meu enigma é mais uma vez, as regras próprias do nosso jornalismo desportivo. Eu vejo todos os dias nos jornais desportivos um clube diferente que quer o Jóqueres, por exemplo. Era o Arsenal, já não é. Era o Atlético de Madrid, já parece que já não. Agora é o Nápoles, etc, etc, etc. Portanto, todos os dias há um clube que quer o homem. E depois, até, por exemplo, em relação ao Carreras do Benfica. Já li que o Real Madrid o quer, depois que o Real Madrid arrefeceu e agora parece que aqueceu outra vez. Se isto se verificasse noutras áreas do jornalismo, nós andávamos aqui de pantanas, porque ninguém sabe que isto é o ouvir é o chamado jornalismo de ouvido. Ouvi e disse. Quem é que tem interesses nisto? Obviamente, os homens que tratam das transferências, né? Os empresários. E isto, francamente, não é boa coisa. Mas vamos ter isso Vamos ter. Até acabar o final de mercado. agosto. Todos final de os agosto anos temos, é sempre igual. Era uma pena, se Eu não vai despacho querer já sair o meu, porque Não, já ele falei vai há ficar, bocado. ele vai Ficava ficar. triste. Desde que não vá para o Benfica, para mim. Sim, eu despacho já o meu, porque já falámos nisso. O Dr. Ventura disse na Assembleia, como já aqui dissemos, na primeira sessão do novo Parlamento, esta é a última legislatura da Terceira República. Como é que será a Quarta República? Esse é que é o grande enigma. Talvez não fosse pior o Dr. Ventura começar já a revelar o que é que tem em mente, não é? Luís Marques. Posso Eduardo. ir? Bom, o meu enigma começa por ser um elogio ao facto de ter sido a comunicação social e alguns jornalistas em particular a denunciarem o que aconteceu na presença portuguesa na Exposição Universal de Osaka 2025. Como provavelmente já todos sabem, a língua portuguesa esteve ausente do pavilhão português. Só foi usada a língua japonesa e a língua inglesa, não a língua portuguesa, o que é absolutamente inadmissível. Prova que o fraco patriotismo português, quando chega ali a Badajoz, praticamente desaparece, não é? Já não existe. Então, quando chega a Osaka, então já esfumou-se completamente. Não é? Não ter a língua portuguesa, ainda por cima, no Japão, Exato. Onde os portugueses foram os primeiros a chegar em 1543, que tem fortes presenças da cultura portuguesa nas suas instituições, inclusive na língua. Há palavras japonesas que são de origem portuguesa: pão, botão,
copo e tabaco, em particular, e haverá mais, é absolutamente inadmissível. Há aqui uma coisa, um enigma, porque é que o ICEP, ainda por cima, dirigido por uma pessoa que eu estimo e que aprecio, que é o Ricardo Arroja, permitiu que fosse assim. Para mim é incompreensível. Eduardo Oliveira Silva. Isto não é bem um enigma, mas é talvez até uma resposta para algumas coisas. Esta história dos médicos e das horas extraordinárias, nós falámos a semana passada, e houve um economista, e enfim, que é muito conhecido, que me mandou uma coisa dizendo que este fenómeno prova uma coisa, é uma situação que em economia se chama risco moral. Quanto menor for a produtividade do normal, maior é a produtividade do anormal. Sim. E, portanto, é esta a explicação do fenómeno. Vamos voltar a este tema para a semana, porque isto merece Sim, voltamos ao tema, certamente. Muito bem, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Lara Castro. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia e sempre que quiser ao alcance de um clique. Até para a semana.